Olá, tudo bem com vocês? Iniciamos agora o nosso programa número 49 desse estudo Refletindo Kardec, o primeiro deste ano de 2024, aonde pedimos a Deus e a Jesus que possam nos inspirar, possam nos orientar, a fim de que ao longo deste ano possamos trazer alguma contribuição para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, para o seu aprendizado, a fim de que juntos nós continuemos na nossa evolução, continuemos o nosso aprendizado, refletindo sobre as nossas dificuldades, refletindo sobre o nosso propósito de aqui estarmos encarnados, sempre à luz dos ensinamentos do nosso codificador Allan Kardec. Na semana anterior, a última do ano passado, nós deixamos uma pergunta a respeito do arrependimento. Então, eu lhe pergunto, você já se arrependeu por algo que fez nesta vida? Se arrependeu, qual foi a sua atitude, a sua postura após esse arrependimento? Quando nós vamos observar esse tema à luz da doutrina espírita, à luz do ensinamento codificado por Allan Kardec, nós encontramos mais uma vez aqui no livro O Céu e o Inferno, ainda no estudo do Código Penal da Vida Futura, uma anotação muito interessante a respeito do arrependimento, em que Kardec vai nos dizer que o arrependimento é necessário, mas não é suficiente para que nós tenhamos a possibilidade de seguir na nossa jornada evolutiva. Vamos ver a anotação dele lá no artigo 16º. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Falamos nas semanas anteriores sobre analisarmos o nosso passado evolutivo. E a partir daí, a partir do conhecimento da doutrina espírita, temos a condição de apreciar as nossas faltas sobre um outro ponto de vista. Como isso funciona? Olhando o passado da humanidade, em que houve mortes, houve tantas guerras, tantas injustiças, tantas situações que hoje consideramos abomináveis, mas que nós certamente participamos. Sempre nos meus estudos, quando nós estamos dialogando sobre esse tema, eu digo, talvez julguemos hoje algo muito difícil de aceitar, a condição da pilhagem, do roubo, das mortes, do assassinato, mas esquecemos que num passado não muito distante, nós, por exemplo, na Idade Média, todos participamos desses eventos, porque àquela época ainda era comum no meio social se resolver tudo pela violência, pela força, e se não fosse encontrada outra solução, a morte seria a única forma de justiça. Muito bem, nós participamos direta ou indiretamente desse processo. Ou nós tiramos a vida de alguém com as nossas próprias mãos, ou apoiamos iniciativas desta forma. Não é difícil imaginar. Ainda hoje há pessoas que defendem pena de morte. Então, num passado não muito distante, possivelmente estávamos nós lá também, apoiando iniciativas como essa, traindo, destruindo, trazendo sofrimento a muitas pessoas. Bem, retornamos ao plano espiritual, olhando de cima esta situação,
conversando com os nossos amigos, nossos mentores, certamente veio em nós o arrependimento pelas faltas. Vimos que de alguma forma estávamos agindo muito mais pelo lado material do que pelo lado espiritual. Nos arrependemos efetivamente, imediatamente ou após algum tempo, mas nos arrependemos. Pedimos a Deus, então, através dos bons espíritos, a oportunidade de recompormos aquilo que fizemos. E muitas vezes fizemos isso a pessoas próximas, pessoas do nosso convívio. Retornamos então, desde esta época, por várias vezes, junto novamente destas pessoas, a fim de nos reconciliarmos com elas e também recompormos aquela condição. Por isso, Kardec vai dizer desses 3 passos: arrependimento, que é esse sentimento que deve haver e que o homem reconhece a sua culpa, e tem que ser um arrependimento verdadeiro. Não é simplesmente dizer, tá bom, eu errei. Não, tem que ser um sentimento de que reconheço a minha culpa. O segundo passo, diz Kardec, é a expiação. É o sofrimento físico ou moral como consequência daquilo que nós fizemos. Então, trouxemos sofrimento a alguém, é bem possível que nesta existência, nas seguintes, nós iremos sofrer este mesmo mal que fizemos sofrer. Por um castigo divino? Não, por uma escolha nossa, uma intenção nossa de resgatarmos aquela condição. Após esse sofrimento ou junto com ele, nós temos aí a questão da recomposição, ou como Kardec vai chamar, reparação, que é fazer o bem, recompor aquilo que nós destruímos. Eu vou trazer um exemplo que eu sempre trago nos nossos estudos, que talvez faça a gente compreender melhor. Imagine que você tem uma pessoa aí do seu convívio, que você goste muito. Um familiar, um pai, mãe, um filho, um amigo, esposo, esposa, alguém muito próximo que você tem um sentimento. E em dado momento da sua vida, pode ter sido até agora, no final de ano, né, nessas comemorações que porventura acabam acontecendo algum desentendimento, você ofendeu essa pessoa, você foi agressivo, seja verbalmente, seja fisicamente, você causou um grande sofrimento a uma dessas pessoas próximas. Naquele momento você achou que estava certo, você foi para casa achando que estava certo, mas seja ao chegar em casa, seja após alguns dias, seja após algumas semanas, após alguns meses, às vezes após alguns anos, ou como acontece com muitos espíritos, após muitos séculos, em algum momento vem o arrependimento. Poxa, eu não devia ter feito isso, eu agi errado, eu tive culpa nesta condição e o fulano não teve culpa. Então, esse sentimento de arrependimento verdadeiro nasceu. Você precisa agora passar pelo segundo passo, que é o da expiação. Como isso acontece? Você vai procurar essa pessoa para tentar se reconciliar, tentar pedir desculpa. Mas é claro que vem uma vergonha, vem um medo de que essa pessoa não te receba. Você precisa procurar ela e muitas vezes sofrer humilhações. Você vai sofrer, ou fisicamente, ou moralmente, ou das duas formas. Porque você reconheceu a sua culpa e agora precisa passar por esse processo, né? Enfrentar essa mesma situação. O terceiro passo, depois que você se aproximou dessa pessoa, passou uma certa vergonha, sentiu mal, todo aquele constrangimento que é a expiação, você então vai se reconciliar com a pessoa. Ela diz, tudo bem, eu te perdoo, né? nem fiquei tão ofendido assim, mas para você aquilo ainda não está legal. Você ainda não se sente aliviado daquele peso. O que você faz? Você vai fazer algo de bom para aquela pessoa. Você vai reparar aquilo de alguma forma. Então vai acabar levando um presente, vai acabar fazendo alguma coisa positiva. Deixa eu te ajudar nisso, deixa eu fazer alguma coisa. Você fica cheio de cuidados para com aquela pessoa, porque de alguma forma fazer algo de bom àquela pessoa vai servir para tirar de uma vez esta culpa da sua condição, do seu sentimento, do seu coração, da sua consciência.
Talvez isso nos ajude a compreender, talvez isso faça com que você tenha um olhar diferente quando você vê esta lei divina, essa lei que o Espiritismo nos mostra, de voltarmos ao plano espiritual e escolhermos provas difíceis. Talvez a partir daí você possa entender por que é que, dizem os Espíritos, nós escolhemos as nossas provas. Nós escolhemos passar pelos sofrimentos, nós escolhemos enfrentar dificuldades com pessoas difíceis, com sofrimentos físicos, morais, porque é um momento em que, após o arrependimento, estamos passando pela expiação. E muitas vezes nós estamos aí também já na reparação, que pode ser para um momento futuro, mas às vezes é no mesmo momento. Eu estou sofrendo, mas estou sofrendo e estou fazendo bem, estou sofrendo e estou auxiliando alguém, estou de alguma forma tentando resgatar. Bem, este processo é natural dentro da lei divina. Arrepender-se, expiar, ou seja, sofrer as consequências daquilo e reparar o mal. Isso é natural para todos nós. Agora, nós podemos dizer que as mães que recebem filhos com deficiências físicas, psicológicas, mentais, pessoas que enfrentam grande sofrimento, que se doam por inteiro ao outro, estão num processo de reparação? E se não se arrependeram, será que são mesmo assim obrigadas a enfrentar esse processo? Será que o arrependimento ele é imprescindível para que nós possamos expiar, para que nós possamos reparar? O que dizer dessas criaturas que nascem com dificuldades e que são muitas vezes entregues ao cuidado de terceiros? Como funciona a lei divina nesse processo? Na próxima semana, vamos adentrar nesse tema e, se você tiver alguma questão que quiser nos propor, ao longo desse ano, em todos os estudos, temos a nossa companheira Mariana, que tem o cuidado de olhar lá se há alguma questão, alguma pergunta, algum comentário de vocês e me repassa, para nós sempre estarmos atualizando e cada vez melhorando mais o nosso estudo. Jesus abençoe seu lar, seu ano e que possamos nos encontrar aqui todas as sextas-feiras deste ano com muita alegria, com muito amor e com muito desejo de aprendizado. Uma ótima semana, até a próxima sexta-feira. Tchau!